Na virchoviana, a gente pode ter uma série de achados, né? Normalmente essas lesões podem ser polimórficas, múltiplas manchas, eritemato hipocrômicas, de limites imprecisos, pode ter distribuição simétrica, né? Então, difusas pelo corpo, e a gente pode chegar a ter pápulas e nódulos. Os nódulos de hanseníase a gente chama de rancenomas. Nesses pacientes, a gente pode ter a madarose, que é a perda da cauda da sobrancelha, pode ter espessamento do pavilhão auricular como um todo, que é a orelha infiltrada que a gente fala. E lembrar que nessas formas a gente tem acometimento sistêmico da doença, né? A doença está na pele, está no nervo, mas ela está no organismo como um todo, né? Ela iniciou ali e ela, né, nesse ponto, ela está sistematizada. Então, pontos principais em nariz, a gente pode ver um paciente com queixa de rinite, rinorreia, pode ter ulceração, perfuração, desabamento desse septo nasal em formas mais agressivas, mas às vezes o paciente diz, meu nariz está entupido, eu tenho uma secreção, é o acometimento da mucosa nasal. Na mucosa oral, é importante que a gente examine a mucosa oral do paciente, a gente pode ter infiltração dessa mucosa, pápulas, em palato duro, palato mole, em laringe, pode ter acometimento, muitas vezes os pacientes têm rouquidão. Nos olhos, a gente pode ter acometimento importante, né, da perda da sensibilidade nos olhos, da perda da movimentação, né, do fechamento dessa pálpebra. Então, a gente pode ter irite, iridociclite, lagoftalmo, que é o paciente não conseguir fechar os olhos adequadamente, com risco de lesões de córnea, conjuntivite, queratite. E outras áreas do corpo. Então, linfonodos, fígado, baço, adrenal, testículos, pode ter, a gente tem normalmente, né, nas formas muito avançadas, uma atrofia testicular, acometimento de medula, de ossos. Então, é uma doença grave, né, uma doença sistêmica e grave. Então, aí eu repito isso da disseminação sistêmica para os órgãos, né, que podem ser acometidos. Lembro que, como essas lesões podem ser polimórficas, mal delimitadas, esse paciente costuma ter uma xerose, xerodermia é o ressecamento muito intenso dessa pele, perda de pelos, né, a face leonina, que é o clássico da virchoviana. Outro dado muito importante que a gente chama de mãos suculentas, mãos infiltradas, então como se essa mão tivesse demasiada mesmo. E pode ter reabsorção óssea, como se o dedo fosse diminuindo, né? O acometimento neural pode ser múltiplo, vários nervos acometidos, simétrico, né, em ambos os lados. Anestesia em botas em luvas, né, que a gente fala, então ele perde a sensibilidade nos pés e nas mãos, né, semelhante a um diabetes. Isso acontece pela desmelinização e alinização desses nervos ao longo dos anos acometido pela doença. Então, aqui formas bem clássicas de virchoviano, uma face leonina muito infiltrada, um pavilhão auricular muito infiltrado e múltiplas lesões eritematosas difusas, né, que a gente precisa se atentar. Então, muitas vezes esse paciente vai em busca de um diagnóstico de alergista, né, eu tenho uma alergia que me dá essas manchas. Então, assim, a gente precisa estar muito atento a esses pacientes. Aqui uma forma clássica no idoso, né? A gente tem história de, através de busca ativa, né? Eu caso índice ser um idoso dessa família, né? Com às vezes não um quadro clássico como essa senhorinha tem uma face de leonina, mas casos de diagnóstico mais difícil que a gente precisa sempre estar atento, correr atrás desses casos índices. Aqui a, na tela, né, no lado esquerdo superior, a gente vê essa mão, né, que a gente fala da mão da hanseníase, essa mão edemaciada. Embaixo, a gente vê essa pele ressecada, xerose cutânea, a gente chama isso de praticamente uma ictiose ligada a um ressecamento muito intenso. As manchas, né, a gente vê o quadro da infiltração do lobo de orelha, infiltração do pavilhão auricular. Aqui à direita, a gente vê nódulos, né, que a gente chama de rancenomas. Então, a gente vê como essa doença pode se manifestar clinicamente as lesões de formas muito diversas. Então, a gente tem que estar preparada para sempre pensar em hanseníase. Aqui eu vou entrar numa forma extremamente difícil, que é difícil para todos que trabalham com hanseníase, que a gente chama de hanseníase neural pura. É quando essa hanseníase não acomete a pele inicialmente e acomete apenas o nervo, e é muito mais difícil o diagnóstico do paciente. Então, é um tipo específico, ela não está inclusa nessa classificação que eu trouxe para vocês, de dimorfa, virchoviana, tuberculose, que a gente chama de Ridley-Joplin, que é uma classificação que os dermatologistas usam muito, mas a gente precisa saber que ela existe porque ela tem que ser tratada. É 4 a 8% dos casos da hanseníase, é uma hanseníase onde não tem lesão cutânea. Então, o que a gente vai ter nesse paciente? Vai ter fraqueza muscular, vai ter paralisia,
vai ter perda de massa muscular. Doutora Ana, minha perna está fina, minha perna está mais fina que a outra. O meu braço, olha, eu estou achando aqui como se eu tivesse perdido meu músculo. Eu já tive pacientes que chegaram no consultório falando isso. Deformidades progressivas, né? Então, o paciente começa já a estabelecer a deformidade pelo acometimento neurológico. Em alguns pacientes, a dor precede, né, esse diagnóstico em meses ou anos. Então, o paciente tem uma neurite ali, né, silenciosa praticamente, né, sem nenhum outro chance de nenhum outro acometimento, então um diagnóstico extremamente difícil. Lembrando que nervos ulnar, mediano e fibular são os mais comumente afetados, e a confirmação, idealmente, é feita através da biópsia de um nervo sensitivo superficial. Por que eu não posso pegar um tronco nervoso? Porque eu vou incapacitar esse paciente se eu fizer um procedimento num nervo profundo, um tronco nervoso. Então, tinha que ser uma biópsia de nervo sensitivo superficial. Hoje, o acesso a esse tipo de procedimento é extremamente difícil. Então, a gente teve uma época em que a gente esboçou fazer biópsia de nervo no hospital, mas a gente tinha uma pessoa específica para isso, né, um médico ortopedista especializado nessa área, mas ele não está mais com a gente na equipe, e o que a gente vê é que é muito difícil. Então, assim, no mundo ideal seria isso, mas no mundo real a gente vai usar de exames que ajudem a gente a diagnosticar e a gente vai tratar o paciente. Então, como que funciona tronco nervoso ou ramos espessados? Então, é importante examinar esse paciente, né? O exame neurológico faz parte da hanseníase, eu tenho que palpar o nervo desses pacientes. Perda sensorial na área do nervo, então, será que eu tenho... Deixa eu testar aqui a sensibilidade dele em cima desse nervo, onde ele está falando que tem essa perda, onde ele está falando que esse músculo está enfraquecido, onde ele diz que pega um copo, o copo cai da mão. Então, o paciente chega com a queixa, a gente valoriza e tenta correr atrás de alguma outra coisa que faça a gente concluir o diagnóstico. A baciloscopia não ajuda, ela é negativa. O teste Mitsuda na prática não é feito, ele poderia ser duvidoso, ele também não é feito. E histopatologicamente, a gente vai ter a histopatologia das formas, tuberculose de morfina específica, mas a questão é, ter a histopatologia precisaria de ter uma biópsia de nervo, que na prática é muito difícil o acesso a esse procedimento. Então, a gente acaba não fazendo. E o que a gente faz? Faz outros exames. Quais exames a gente vai pedir? Um ultrassom de nervos periféricos, então, em espessamento neural, a gente pede ultrassom. Os principais nervos que podem ser avaliados é o nervo ulnar, mediano e radial. Ou a eletroneuromiografia, né? Então, a eletroneuromiografia, além de ajudar no diagnóstico, auxilia também no acompanhamento dessas sequelas, porque a gente faz uma avaliação funcional desses nervos. A gente vê a avaliação sensitiva e motora. Então, nos membros superiores, a gente pode ver o ulnar, mediano e radial, membros inferiores, os mais relevantes, tibial posterior, fibular comum e sural nas extremidades inferiores. E o acometimento é desmielinização, então, inicialmente por compressão e axonal tardio. Então, aqui é uma hanseníase neural pura, então a gente vê um paciente já com franca deformidade, em que você não tem dúvida do diagnóstico dele, né? E um paciente inicialmente com acometimento de ulnar, né? Começando a ter uma contratura desse quinto quirodáctilo, né? E aparentemente ele tem até uma lesão traumática ali associada, provavelmente pela perda de sensibilidade. Esses pacientes fazem trauma com frequência. Quando a gente fala em sequelas, é tudo o que a gente quer evitar, mas a gente tem que saber que elas existem, e existem pacientes hoje que são diagnosticados já com grau de incapacidade 2, o que significa que esses pacientes já têm sequelas. Então, os nervos mais acometidos no paciente da hanseníase, geralmente, são casos de reação tipo 1, então eu vou falar para vocês sobre reação, a gente precisa diagnosticar a reação, porque o diagnóstico de reação está intimamente ligado, se a gente não tratar esse paciente de reação adequadamente, à formação de sequela. Então, cabe sim, nesse momento, normalmente, esses pacientes são encaminhados para os centros de referência. Então, tem um paciente, eu tenho suspeita que ele está em reação, eu vou encaminhar ele para o centro de referência para tratamento dessa reação. E isso é sim uma urgência, porque é assim que a gente vai proteger esses pacientes de terem sequelas estabelecidas. Então, quando a gente tem o acometimento do nervo ulnar e mediano, a gente tem a mão em garra. Quando a gente tem o acometimento do fibular comum, a gente tem o pé caído, né, como consequência. Quando a gente tem o acometimento do tibial posterior, a gente tem os artelhos em garra e insensibilidade da região plantar, a gente tem perda da sensibilidade da região plantar.
E a gente pode ter acometimento facial também, cutâneo radial, que é um pouco mais raro, e o auricular magno, que fica na região cervical, né? Por outro lado, reações tipo 2 podem ter quadros de poliartrite, normalmente sistêmico, né? Articulações mais envolvidas são punho, metacarpofalangianas, interfalangianas proximais, joelhos, metatarsofalangianas, ou seja, né, normalmente mãos e pés, né? Mas pode ter também região lombar, que é sacroileite, e joelhos. As sequelas, né? Então aqui a gente vê fotos de garro ulnar, a gente vê a perda da musculatura, que a gente chama amiotrofia dos interósseos, das mãos, né? Então a gente vê que não existe mais a musculatura, vê só os ligamentos ali, né? Com uma garra na região, nessa garra que é essa contratura permanente do quinto dedo, do quarto dedo, isso é a garra ulnar, né? Quando a gente tem o nervo ulnar e mediano, a gente tem uma garra, né, cúbito-mediana, então a gente tem toda uma mão em garra, toda fechada, né, porque a gente pega dos dois lados. O nervo radial, se a gente tiver o acometimento dele, a gente vai ter a mão caída. Esse paciente não consegue fazer dorsiflexão da mão, então ele não consegue segurar um objeto. Ele é incapacitado. Espessamento do nervo auricular, mostrando na região cervical, que eu comentei para vocês. Espessamento do nervo facial, já um diagnóstico difícil, mas tem uma foto para a gente poder trazer isso. Aqui à direita também o espessamento do nervo auricular. Então, olhar a região cervical desse paciente é importante. Abaixo, a gente vê o espessamento do ramo superficial do fibular. Um paciente com fibular acometido que já está com o pé caído, ele não faz a dorsoflexão, então significa que ele arrasta esse pé. Então, se ele arrasta o pé, tem dificuldade na marcha, ele precisa de auxílio para caminhar, ele tem risco de trauma, né? Quando a gente tem o tibial posterior, a gente tem os mal perfurantes plantares, então a gente tem uma perda da sensibilidade na região plantar e o mal perfurante, que já é uma outra complicação desses pacientes, né? Então, falando um pouco em reação, por que a gente vai falar em reação, gente? Porque reação é importantíssimo de ser encaminhado para tratamento em unidade especializada, porque é uma urgência, porque a reação leva à incapacidade desse paciente. Então, é decorrente de mecanismo imunológico, ocorre em 30 a 35% dos pacientes, então não é muito raro, né? A gente sabe que ela pode acontecer antes do tratamento, o paciente pode chegar para a gente já em reação, pode acontecer durante o tratamento, ou em até 5 anos depois do tratamento, o paciente pode voltar em reação. A tipo 1, ela é dependente da imunidade celular, normalmente a gente chama de reação reversa, ela é eminentemente. Existe neurite nessa forma, na inflamação do nervo. Na forma tipo 2, ela é mediada por anticorpos imunocomplexos, e a gente vê esse paciente com eritema nodoso ou eritema polimorfo, né? Então, eritema nodoso são nódulos eritematosos na pele, quente, esse paciente chega febril, chega, assim, com estado geral comprometido mesmo. O eritema polimorfo, ele chega a fazer bolha em cima das lesões. Então, aqui, para discorrer um pouquinho sobre a reação, vamos lembrar. Então, reação tipo 1, que a gente chama de reação reversa. Então, formas borderline, todas podem aparecer, né, que são as morfas dimorfas, que eu falei para você, as formas intermediárias, ou na hanseníase tuberculoide, né? Então, a gente vê pacientes, a importância do diagnóstico dos paucibacilares. Se eu tenho um paucibacilar diagnosticado em reação, e eu não diagnostiquei a reação dele, e ele tem neurite, ele vai ter sequela. Então, ele tem uma forma que, a princípio, não é uma forma transmissora, não é uma forma de muitas lesões, não é uma forma cheia de comemorativos clínicos. Eu posso ter aquela que iniciou como uma manchinha branquinha, foi para uma manchinha vermelha e esse paciente tem sequela. Então, a gente tem que lembrar da importância do diagnóstico dos paucibacilares também. Então, sintomas sistêmicos são incomuns. O paciente não chega prostrado, com febre, debilitado. Não chega. O que a gente vê? Vê lesões mais avermelhadas, lesões levemente edematosas, inchadas, podem ulcerar ou não. A gente pode dizer, muitas vezes o paciente relata, eu tinha uma lesão, mas agora surgiram várias outras, elas estão inchadas, então surgimento de lesões novas, edema nas mãos e nos pés, fala a favor disso. Eu tenho um paciente com hanseníase, lesões novas, edema em mãos e pés, reação tipo 1, neurite, encaminhar para o serviço de referência. Quando é grave? Quando a gente tem lesão em região de tronco nervoso ou região periocular. Pode ser grave, porque a gente pode levar a deficiência sensitiva motora permanente.
Em relação a tipo 2, que é o eritema nodoso rancênico ou o eritema polimorfo, porque pode vir com bolha, a gente vai lembrar que a gente tem a imunidade responsável, a imunidade humoral, mais imunocomplexo. Então, a gente tem formas virchovianas, nas formas multivacilares, virchovianos, morfos virchovianos, podem acontecer durante ou após o tratamento. E a gente tem sintoma sistêmico, o paciente chega prostrado, chega adoecido, né? Por esse quadro. Então, a gente tem eritema nodoso, o eritema nodoso necrotizante, em que ele tem uma ferida em cima daquela lesão. O eritema polimorfo, ele queixa de dores articulares, inchaço, dactilite, inchaço dos dedos, né? Mão inchada, dor óssea, acometimento ocular, então, olho vermelho, irite, iridociclite, pode ter acometimento de orquite, né? Então, ele pode referir mesmo dor na região testicular, hepatosplenomegalia dolorosa, glomerulonefrite, linfadenopatia dolorosa e aneurite aguda, né? Então, esse paciente normalmente chega com febre alta, com mal-estar, com edema periférico. Então, precisa ser acolhido, tratado. São casos que devem ser encaminhados para as unidades de referência. No caso, a nossa referência, né, é o CEMAR, né, em Aracaju. A reação tipo 1 aqui a gente vê, né? Então, a gente vê nessa primeira paciente, ela tem uma mácula, né, na região mentoniana, que você vê que está inchada, tem até um edema do lábio inferior. Na região cervical, você vê uma outra mácula, ela tinha outras lesões. Então, ela teve aquela lesão ficou mais evidente, ficou edemaciada, teve surgimento de lesão nova. Na foto ao lado, também a gente tenta mostrar isso, o edema da lesão, e o paciente relata isso. Doutor, surgiu mais lesões, elas estão inchadas, muitas vezes tem queixa de dor associada também, por conta do acometimento neural. Na reação tipo 2, a gente vê nódulos, né? Nódulos eritematosos muitas vezes são mais palpáveis do que visíveis. Então, você vai tocar e vai sentir aqueles nódulos endurecidos, avermelhados. Lembrando que eritema nodoso em membro superior, ou seja, acima, a gente chama assim na parte superior do tronco, né? Acima do umbigo, eritema nodoso é um grande sinal de hanseníase, né? Então, se eu chego no posto de saúde, vai para mim um paciente com essas lesões, caroços, edemaciados, quentes, difusos, né? Nos membros superiores, até que se prove o contrário, esse paciente tem hanseníase. Então, a gente falou de reação, então agora vamos lembrar o diagnóstico, né, gente? Então, o diagnóstico é essencialmente clínico, então a gente precisa do exame, baseado no exame da pele, o exame de nervo, lembrar de palpar nervo e da história epidemiológica desse paciente. Claro que se a gente tem dentro de uma mesma família vai ser mais fácil, né, ou parentes acometidos, mas a gente não vai deixar de diagnosticar aqueles que são casos índices que chegaram para a gente inicialmente, que vão ajudar a gente a correr atrás dos outros. Laboratorial, o que a gente tem? A baciloscopia, lembrando que baciloscopia de esfregaço dérmico, não é baciloscopia de linfa. A baciloscopia tem que ser colhida corretamente para o diagnóstico. Então, sempre lembrem disso, como se a técnica correta de colher baciloscopia, eu vou passar uma foto para tentar mostrar para vocês, mas a baciloscopia é esfregaço dérmico, isso está no PCDT de hanseníase, nas diretrizes do Ministério da Saúde. A biópsia cutânea histopatologia a gente faz em serviços, né, de estudo, de centros universitários, mas ela não é obrigatória para o diagnóstico. A biópsia de nervo também não é obrigatória para o diagnóstico. A eletroneuromiografia ajuda muito a gente nos casos de suspeita de hanseníase neural pura. Então, aqui a gente vê a foto do que é o clássico. Então, esse paciente tem uma mancha esbranquiçada, né, está sendo examinado, né, por um profissional de saúde que está testando a sensibilidade com o algodão. Então, ele está testando a perda da sensibilidade térmica. Então, esse algodão deve ser umedecido em álcool, éter. O ideal é que você tenha 2 algodões, porque você vai testar um com a sensação do gelado e o outro sem, porque você está testando também a sensibilidade tátil desse paciente, ele sentiu o toque do algodão ou não, e ele vai ver a diferença da temperatura. Muitas vezes ele sente ainda a temperatura, mas sente menos do que em outra área do corpo acometida. Então, muita atenção. E aqui está a forma da gente diagnosticar, tratar e erradicar hanseníase, diagnóstico clínico. O diagnóstico laboratorial que a gente mais usa, né, em termos de saúde pública hoje é a baciloscopia ainda. A baciloscopia, ela depende da técnica da coleta, ela depende de um profissional habilitado para ler essa lâmina e dar o diagnóstico correto. Mas aqui, o que eu quero lembrar para vocês? Então, normalmente, a gente pode escolher de vários sítios, eu vou comentar sobre isso.
mas a técnica correta. Então, você pensou, por exemplo, um lobo de orelha, né, com uma lâmina de bisturi, você vai fazer uma incisão e você vai passar essa lâmina dentro da pele. Então, você não espera a linfa pingar para colher, você faz um raspado com a lâmina e essa lâmina é colocada, né, com a lâmina de bisturi, você vai colocar, né, numa lâmina onde vai ser feita a leitura, né, uma lâmina, uma plaquinha transparente. Enfim, vai seguir o processo. Na realidade, isso é feito por pessoas treinadas para isso. Mas se você tem acesso a uma baciloscopia que você desconfiou, poxa, mas eu vi na aula, esse paciente é um multibacilar, será que vi uma baciloscopia negativa, será que a gente não deve repetir? Ou vamos alertar aos centros de referência, né? Questionar, a gente se questionar vai enriquecer muito a cadeia de diagnóstico, de tudo, assim, né? Porque a gente procura sempre a excelência, entendeu? Então, como que é a baciloscopia? Coleta cotovelos, lóbulos de orelhas, joelhos ou lesão. A gente pode escolher também da lesão. Então, essa baciloscopia pode ser de coleta de vários sítios. O clássico é lóbulos de orelha, dos dois lados, entendeu? Orelha direita, orelha esquerda, mas existe sim, principalmente em termos de estudo, a gente pode colher em mais do que 2 sítios, né? 5 sítios, existe essa determinação também. O modo de coleta, então, lembrando que ele é um raspado dérmico e não a linfa, né? Não deixar essa linfa pingar, porque isso faz com que a gente tenha falsos negativos. Lembrando que é um exame operador dependente, tanto na coleta quanto na leitura. Ele tem baixa sensibilidade, né, nos paucibacilares, né? Então a gente vê os paucibacilares são negativos, né? Mas ele tem uma alta especificidade. Então, se eu tenho uma baciloscopia positiva, se eu vi bacilo de Hansen nessa baciloscopia, esse paciente tem hanseníase e tem hanseníase multibacilar. Ele dá apoio ao diagnóstico e dá acompanhamento. A gente pode acompanhar sim esse paciente que tratou, acompanhando essa baciloscopia, e isso é feito há muitos anos, isso determinou mudanças do tratamento da hanseníase ao longo dos anos, porque a gente vê a resposta através desse acompanhamento. Então, essa baciloscopia ela começa positiva, com bacilos íntegros e viáveis, globias, e essa baciloscopia vai mudando, né? Então, a gente passa a ter bacilos inviáveis, bacilos fragmentados, diminuição do número de bacilos, e a gente vai isso através das cruzes, né? Isso vai sendo determinado, e a gente acompanha. A gente sabe que logo após o término do tratamento pode vir positivo, né? Com fragmentos de bacilos e tal, mas o acompanhamento dessa baciloscopia, você pode continuar acompanhando esse paciente até a baciloscopia dele zerar. O diagnóstico laboratorial, em termos de biópsia e histopatologia, a gente faz mais a nível de, né, centros de referência, universitário, e aí a gente consegue ver, né, os bacilos, né, como se fossem quase vírgulas, né, ou linhazinhas, né, a gente tem nas setas eles bem estabelecidos, e as globias, que são como se fossem acúmulo desses bacilos, né, ali dentro das células da pele. Agora a gente chegou num ponto super importante, gente, classificação operacional. Eu estou no posto, eu não sou especialista em hanseníase, mas eu quero tratar e quero diagnosticar corretamente, quero tratar corretamente. Então, quando eu vou fazer o tratamento paucibacilar para o meu paciente? Se esse paciente tem até 5 lesões cutâneas, então eu achei 5 lesões com alteração de sensibilidade, ou se esse paciente tem um nervo acometido, então é uma hanseníase neural pura, ou é uma hanseníase na realidade, que tem lesão cutânea e tem um nervo acometido. Essa baciloscopia normalmente é negativa e esses pacientes nunca transmitem a doença. Esses pacientes vão ser tratados como forma paucibacilar. E quando eu vou escolher a forma multibacilar de tratamento? Quando eu tiver mais de 5 lesões cutâneas, quando eu tiver 2 ou mais nervos acometidos. Quando eu tiver uma baciloscopia positiva, eu vou tratar como multibacilar. Lembrando que os multibacilares transmitem a doença, mas deixam de transmitir logo no primeiro mês de tratamento. Não é necessário qualquer isolamento desse paciente. O portador de hanseníase que faz tratamento, ele não é um risco para a comunidade onde ele vive, né? A gente precisa lutar muito contra esse preconceito. Então, a gente já teve campanhas em que a gente foi ao interior e a gente teve muita dificuldade que as pessoas procurassem o acesso simplesmente porque elas sabiam que ali estava sendo uma campanha para a hanseníase. Então, assim, existe ainda sim o preconceito, a dificuldade, então a gente também tem que lutar contra isso.
Então, o tratamento, gente, o tratamento mudou, né, no ano passado, a gente tinha cartelas, formas de tratar hanseníase diferentes. Hoje a gente tem uma cartela única de hanseníase no posto. As formas falcibacilares serão tratadas por 6 meses com a PQT única. E as formas multibacilares serão tratadas por 12 meses com a mesma PQT única. De que é composta essa PQT? Rifampicina, 600 miligramas por mês, que é supervisionado. O paciente toma no posto, junto com a enfermeira responsável pela entrega dessa cartela. A dapsona, 100 miligramas dia, um comprimido por dia, e a clofazimina, 50 miligramas dia que ele toma em casa, então ele toma 100 de dapsona, 50 de clofazimina, e 300 no mês, que é supervisionado, né? O paciente toma na frente da enfermeira, na sua unidade de tratamento. Então, o tratamento é único, a diferença é o tempo. Falcibacilar 6 meses, multibacilar 12 meses. Aqui a gente entra na grande chave para o controle dessa doença, para que a gente consiga assim, chegar a essa meta da Organização Mundial de Saúde, para que a gente deixe de ser um país com um grande número de casos, é exame de contactantes. A gente precisa examinar os contactantes, a gente precisa fazer busca ativa de casos. Então, todos os que moram juntos precisam ser examinados? Com certeza absoluta, todos precisam ser examinados. E precisam ser alertados, porque a gente sabe que o período de incubação é longo. Então, muitas vezes, esse paciente examinado, no momento que ele foi examinado do diagnóstico de um familiar, ele não tem. Mas daqui a 5 anos, ele pode apresentar uma lesão. Então, ele precisa ser orientado, esse paciente precisa ter acesso à informação, precisa ser capacitado, porque se ele vai apresentar, ele vai imediatamente procurar o atendimento e vai se tratar. Então, é muito importante esse momento em relação ao controle da hanseníase. E lembrar daqueles casos que eu comentei, né? Então, existem pessoas que não moram, mas passam o dia inteiro, né? Convivem durante o dia inteiro na casa de um familiar, né? E dorme na sua residência só. Então, assim, esses que convivem o dia inteiro são como se morassem juntos. Então, a gente tem que perguntar isso para o paciente também. Existe um convívio social muito intenso? Como que funciona o dia a dia de vocês? É bem importante essa entrevista para a gente estabelecer a lista de quem são os contactantes que devem ser examinados. Então, aqui a gente entra o papel do agente de saúde, né? Então, a busca ativa com o exame físico de todos os contactantes é a chave para o controle dessa doença. Quem residiu com esse paciente nos últimos 5 anos, então a gente lembra que o período de incubação é longo, pode ter se contaminado lá atrás, né? Ou quem conviveu intensamente com esse paciente nos últimos 5 anos, e a conduta na unidade básica de saúde. Vai caber ao médico da unidade examinar a pele desse paciente, desses contatos, né? De todos eles, e palpar os nervos periféricos. Então, examinar a pele e palpar os nervos vai ser papel desse médico. A enfermagem vai estar atenta a um dado muito importante, que é a vacina para BCG para todos os contactantes. Quem é exceção a essa vacina? Os pacientes HIV positivos não fazem, os menores de 1 ano não fazem, porque foram vacinados no nascimento, e quem já tem 2 marcas da vacina também não fazem. Então, gente, a conclusão, o diagnóstico da hanseníase, ele é clínico, né? Vocês estão capacitados para diagnosticar, a hanseníase tem tratamento, a hanseníase é uma doença, ainda é um problema de saúde pública, então a gente precisa que vocês se sintam completamente capacitados, sabe, para diagnosticar e tratar, né? Então, é importantíssimo que esse tratamento precoce para a gente evitar a formação de sequelas. Por início do tratamento, lembrar que a gente tem que classificar em Palsi Multi pela aquela classificação operacional que eu ensinei para vocês, e lembrar da importância da pesquisa dos contactantes. Eu quero fazer um agradecimento especial à doutora Marta Débora, que hoje é a nossa coordenadora da hanseníase dentro do Hospital Universitário, né? Eu sou a outra coordenadora, ajudo ela, colaboro, mas ela é a nossa chefe, ela é uma pessoa maravilhosa, ela vestiu a camisa da hanseníase e ela contribuiu muito para a minha aula. E eu vou fazer um agradecimento especial ao Dr. Marcos Seabra, ele é meu residente, está no 3º ano, terminando o ano de dermatologia, ajudou demais para que essa aula estivesse pronta aqui para vocês hoje. Na confecção dessa aula também vai ser um dermatologista incrível. Obrigada a todos que estiveram aqui com a gente até esse momento.